a prosperidade dos ímpios. Leiamos o texto. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Meus Deus, aqui está a tua palavra, aqui está o teu servo. Ó Deus, sabe-me pequenino, Senhor. Mas este é o ofício que o Senhor reservou para a minha vida. Eis aqui a minha vida à tua disposição, Senhor. Fala aos nossos corações, edifica-nos, exorta-nos e consola-nos com a tua santa palavra, Deus. Amém. Irmãos, eu costumo dizer que, devido à nossa vida corrida, agitada, no fim dos tempos, no fim dos séculos, às vezes não dedicamos o suficiente de leitura das Escrituras Sagradas. Falta-nos, às vezes, uma disciplina na leitura da Bíblia. Eu sempre costumo ler um livro da Bíblia e, assim que terminar a leitura desse livro, partir para um outro livro da Bíblia. Sempre estar dentro de uma leitura disciplinada das Escrituras. Infelizmente, muitos cristãos não têm essa dedicação. E aí eles se alimentam da palavra de Deus com leituras rasas, leituras rápidas e leituras muitas das vezes que é assim: eu vou à Bíblia agora, eu vou à minha Bíblia, e onde cair é Deus falando conosco. E muitas das vezes a gente vou ler um salmo, escolhe um salmo aleatoriamente e faz uma leitura rápida, superficial. Quando o salmo é muito grande, aí aquela leitura preguiçosa, a vida preguiçosa de muitos cristãos, infelizmente, e aí lê só os primeiros versos daquele salmo e deixamos de absorver riquezas, profundidades das Escrituras Sagradas dos Salmos. E essas leituras do Salmo realmente são leituras para momentos da nossa vida que, quando nós estamos cheios de afazeres, momentos conturbados, momentos até de dificuldades da vida, que você não consegue ter uma atenção para uma leitura mais complexa, que nem as cartas de Paulo, uma carta aos Romanos, uma carta aos Efésios. Então você se refugia na palavra de Deus e no Salmo. E eu aconselho vocês fazerem isto sempre, porque um salmo que você lê, você absorve profundidades incríveis. E cada salmo que você lê, ele é independente do que o antecede e do que o procede. Então você consegue ler um salmo independente de tudo e ser ricamente abençoado. Então, este Salmo 73, ele é um salmo que sempre falou muito profundamente ao meu coração, porque ele traz profundidades grandiosas, espirituais. Você encontra dentro desse salmo as principais doutrinas que veio com mais clarividência no Novo Testamento. E
você vê que a necessidade e os problemas humanos são mesmos desde lá da antiguidade. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um homem que era mestre em Israel, era um homem que tinha um profundo conhecimento de Deus, um homem altamente espiritual, um homem inspirado por Deus, um homem que compôs diversos salmos, e ele confessa que ele mergulhou num estado profundo de confusão mental, psicológica, espiritual, sem entender por que haviam tantos homens que eram maus, sanguinários, que tudo na vida deles dava certo, eles tinham vida próspera, tudo vivia bem. Ele era um homem que nós chamamos de um homem de sucesso. E aí ele descreve neste salmo, que vocês vão ler mais tarde em casa, que esses homens eram sadios, tinham forças, corpos vigorosos, tudo o que fazia dava certo. Ano após ano eles aumentavam a sua riqueza. Eles eram preguiçosos, exploravam a mão de obras de outros e enriqueciam assim, e tudo vivia bem. Aí ele diz que os olhos deles tinham gordura, como que dizendo que eles se alimentavam fartamente, eles se alimentavam bem, saúde. Eles eram homens tão maus que o tempo dele no ócio, em suas camas, era maquinando maldades de como multiplicar a sua riqueza, e tudo vivia bem. O salmista chega a dizer que a morte deles era assim a perda. Eles chegaram ao leito da morte com expressão facial de feliz, de que chegou ao final de sua vida de forma abundante, a vida que qualquer um desejaria ter. Eram homens que atraíam multidões para em torno de si, para ouvir seus discursos, porque eles eram homens muito ricos. Então ele conseguia ter essa atração para si das pessoas. E aí ele compara a vida dos justos, a vida daqueles que andavam em retidão com Deus. E ele, em particular, o salmista Asaf, ele estava passando por um momento da vida dele que, além de incluir enfermidade física, problema financeiro, e ele via homens ímpios, maus, prosperando, e ele passando por um processo de calamidade, de aflição, de desespero, de tristeza. Então, ele analisa a situação e ele se pergunta, ele olha para a sua alma e diz para si mesmo: vale a pena eu manter o coração puro? Vale a pena eu ter as minhas mãos limpas e viver todo esse sofrimento enquanto esses homens maus têm tudo? E aí as Escrituras vai dizer, é a confissão do salmista, que eu tinha inveja desses homens ímpios. Imagine o grau de santidade desse homem. Ele está confessando que ele tinha inveja, mas ele não estava tendo inveja de um Moisés, de um dos patriarcas. Ele não estava tendo inveja
das autoridades do tempo dos seus dias. Ele não estava tendo inveja de um homem espiritual. Ele está confessando aqui que ele estava tendo inveja no coração dele de um homem mau e ímpio. Meu Deus! E aí ele fala que com esse sentimento que veio no coração dele, ele quase escorregou, tropeçou e se distanciava absolutamente, totalmente, radicalmente de Deus. Meu Deus. E aí, uma das coisas que mais fala forte ao meu coração é que Satanás, quando vem nos tentar para nos tirar da presença de Deus, ele faz isso tudo secretamente dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, fora dos olhares de todas as outras pessoas. É quando nós começamos a duvidar do poder de Deus. É quando nós começamos a duvidar da sabedoria de Deus em conduzir os negócios dessa vida. É quando nós começamos a suspeitar de que se Deus realmente Ele é justo, e esses homens maus, arrogantes, soberbos, Asaf vai dizer que eles usavam colares e roupas ostensivas para poder se exibir. Eles dizem que esses homens, quando se reuniam, ele questionava se Deus realmente era onisciente. Há pura sabedoria em Deus? Há conhecimento mesmo em Deus? Porque eu nunca fiz uma oração, eu nunca precisei restringir a minha natureza, os meus desejos, nunca vivi uma vida justa que nem vocês que servem a Deus, que se dizem cristãos, e eu procuro comprar a minha vida com a de vocês. E isso veio como um enigma na cabeça de Asaf. Ele não tinha os grandes profetas ainda para ler. Ele não tinha ainda a coletânea dos salmos para ler. Ele não tinha a revelação de Jesus Cristo. Ele não tinha o Novo Testamento. Ele não tinha o testemunho dos apóstolos. Ele não tinha o testemunho de toda a igreja ao longo dos séculos. E aí ele se perturbou. Ele achou Deus. Será que Deus é injusto? Na mente dele. E aí ele vai dizer que quase que ele abria os lábios para comunicar àquelas pessoas que ele ensinava o que estava se passando dentro da mente dele. E aí ele freou. Ele freou e ele disse que se ele não freasse os seus lábios, ele ia pôr toda a geração dos filhos de Deus à perdição. Então, o que é que eu aprendo diante dessa fala de Asaf, irmãos? É que o verdadeiro cristão, ele se preocupa com tudo que vai dizer, principalmente quem está na liderança. Porque se o mestre, que se diz mestre, traz qualquer tipo de noção de que é necessário termos uma vida de retidão a Deus, de santidade a Deus, como uma condição para termos uma vida próspera, nós estamos pondo toda a igreja a um estado de perdição. Porque se você condiciona que a vida de êxito, prosperidade, é uma vida que está com uma confirmação de que Deus está aprovando todos os seus atos, você não entendeu as Escrituras Sagradas. Isso é muito profundo.
Da mesma forma, não quer dizer que as coisas não estão indo aparentemente bem na tua vida, não é sinônimo de que você está debaixo de um castigo de Deus. Porque, irmãos, os caminhos de Deus não são nossos. Não temos como compreender o que passa na mente, no coração de Deus. E aí, o salmista, ele passou dias e mais dias nesse estado de perturbação, de preocupação consigo mesmo, até que um dia que ele foi ao templo, ao santuário, ao local de adoração, e ele recebeu uma revelação de Deus. E a revelação de Deus naquele dia foi o fim deles. Deus mostrou para Asaf o fim de todos aqueles homens maus. E aí, o que é que eu penso desse texto aqui com essa revelação de Asaf? A necessidade de a gente ir para o agrupamento, a necessidade de nós irmos à congregação, porque é lá que Deus se revela a nós, é lá que Deus fala conosco, é lá que nós vemos o testemunho dos nossos irmãos que está passando por problemas muito maior que o nós, e está lá se alegrando, adorando a Deus. Isso é uma injeção na nossa alma. Infelizmente, essa cultura, chamada de cultura cibernética, em que as pessoas podem fazer o seu culto lá online, assistir um vídeo, está afastando o povo das reuniões, da congregação. Isso é antibíblico. Precisamos estar todos aqui juntos, porque é aqui que Deus se revela a nós. Então foi lá naquele momento que ele entrou no santuário, cultuando a Deus, adorando a Deus, porque ali era o lugar que podemos dizer específico de Deus se revelar. Então, os questionamentos da nossa alma, os conflitos da nossa alma, só vai ser resolvido quando nós formos para os pés de Deus, em leitura de Sua palavra, nas reuniões, ouvindo pregações, em oração, em devoção a Deus. Então, o salmista, ele viu que tudo aquilo na vida daqueles homens era completamente vão, era tudo vaidade, e que o que importava era o fim deles. E Deus mostrou para ele que o fim para eles viriam repentinamente. Repentinamente, eles sairiam dessa vida prazerosa que eles estavam vivendo e entraria na eternidade. Na eternidade, que os olhos deles, os discernimentos dele, toda a consciência dele, toda a inteligência dele, vinha vir com mais à tona, vendo todo o juízo de Deus sobre a vida deles. O que o salmista está querendo nos mostrar aqui é a importância central da eternidade, que o que importa não é como nós estamos vivendo aqui na terra, se é abundante, se em pobreza, se uma vida apertada, como diz as Escrituras, ou larga. O que importa é a nossa eternidade. Meu Deus! Jesus, glória a Deus. E aí a conclusão dele, diante de todos esses fatos, é de que Deus é bom. Nós lemos aqui, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Este é um salmo de exaltação à bondade de Deus. Por que bondade de Deus? Porque ele foi atingido por
dardos inflamados na mente dele, que levou a ele a perturbações mentais, a pensamentos. Mas não quer dizer que ele chegou a pecar, chegou a cair. Ele diz que quase caiu, quase deslizei, quase desci a ladeira, quase tropecei. E o que é que eu aprendo com isso aqui, irmãos? É que muitos pensamentos vão vir à nossa mente e nós não devemos alimentar ele. Meu Deus, é forte. Vai vir pensamentos na nossa cabeça, mas nós não devemos explorar ele. E o diabo vai fazer de tudo para que você acredite que só de você ter pensado em algo você já pecou. Mas o que a Escritura está nos ensinando aqui é que ele pensou por vários dias, mas ele não blasfemou, ele não abriu os seus lábios, ele ficou com interrogações dentro dele, ele sofreu dentro dele, mas ele não trouxe isso para o mundo, ele não ficou compartilhando com os seus irmãos de fé as dúvidas dele para poder abalar a fé dos outros irmãos. E aí ele diz que Deus é bom. Deus é bom porque ele me segurou com a mão forte dele, ele me protegeu e não deixou que eu caísse, ele não deixou que eu escorregasse, ele não deixou que eu duvidasse da justiça dele. E aí a gente percebe com isso que a felicidade dele, a alegria dele não foi porque Deus reverteu o quadro de dificuldade que ele estava vivenciando. Não. A alegria dele foi em perceber a mão de Deus protegendo ele quando ele foi visitado por Deus com uma revelação. Uma simples revelação, um simples discernimento. E aí, ele, nas palavras finais dele, ele vai dizer que quando ele teve essa revelação, ele ficou azedo, ele sofreu, ele se embruteceu, ele sentiu picadas no rins e ele se considerou um animal. Isso é o processo do arrependimento, porque o verdadeiro cristão, quando ele vê que com um simples pensamento dele, ele está desonrando a Deus, ele sofre dentro da alma dele. Verdade. Ele se rende, ele reconhece a sua pecaminosidade, ele se entristece. E eu costumo dizer que todo aquele que confessa-se cristão e nunca em sua vida experimentou passar por um processo desse de humilhação, de enxergar a miséria em si mesmo, de tristeza pela vida que viveu, pelos seus pecados, ele não exerce o título de cristão. Daí, o salmista, ele fala o seguinte no verso 25: quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Eu considero esse verso um dos versos mais magníficos das Escrituras Sagradas. Isso aqui é uma revelação profunda que não é dita por nenhum homem que não conheça a Deus de verdade. Jó era um homem profundamente justo. Ele alcançou o testemunho de que era o homem mais justo da face da terra, mas ele precisou passar por todo um processo para poder, no fim de todo aquele processo, ele dizer que conhecia a Deus só de palavra, mas que agora ele conhecia Ele intimamente.
Deus vai permitir na vida dos santos, dos justos, processos de dificuldades, processos tenebrosos, dificuldades financeiras, pobrezas, enfermidades, humilhações, desonra na vida, falta de reconhecimento, humilhações, tudo para que nós viemos depender só dele. Meu Deus. Tudo para que nosso coração direcione todas as nossas aflições nele, para que o nosso prazer seja ele, para que a nossa alegria esteja nele, Aleluia. para que a nossa confiança esteja nele. Glória a Deus. Aleluia. Confiar em Deus, não para obter as coisas que Ele pode nos propiciar, e para depois que Ele nos propiciar essas coisas, nós depositarmos nossas alegrias nas coisas que Ele nos propiciou. Isso é muito profundo. É fácil você dizer que confia em Deus, porque Deus é poderoso para fazer algo por nós, não dá algo, não dá um relacionamento, não dá um emprego, não dá prosperidade, nos dá saúde, para nós fazermos da nossa saúde, dos nossos bens e do nosso relacionamento, nosso instrumento de prazer. Por isso que Jeremias disse que ele fazia de Deus a sua confiança. O Senhor é a minha confiança. Então, irmãos, a revelação profunda de Asaf aqui no verso 25 é que quem tenho eu no céu senão a ti? Ele está dizendo, depois de tudo que ele experimentou, de tudo que ele aprendeu, depois que ele mudou a percepção de qual é o caminho realmente dos ímpios, de quem são eles, do destino deles, depois que ele mudou a percepção dele de Deus e de si mesmo, quando ele enxergou o erro dele mesmo e que ele obteve a revelação de Deus, ele vai dizer que o prazer dele é estar em Deus. E aí ele vai dizer que eu posso ter todo o céu, eu posso entrar nos céus, nesse reino tudo de glória, eu posso viver eternamente com os anjos, com os serafins, com os querubins, posso ter um corpo glorificado. Nada disso é bom. Tudo isso sem Deus é como se fosse um inferno. E aí ele é levado a essa revelação profunda. Só ele em todas as escrituras fez essa declaração com essas palavras: quem tenho eu no céu senão a ti? Porque muitas pessoas se aproximam de Deus para obter de Deus missões, pseudos negociações com Deus, no seu alto engano de negociação com Deus, os benefícios terrenos. Outros são mais espirituais, eles se aproximam de Deus com medo das consequências eternas na vida dele. Eles têm medo do inferno, dos tormentos. Ele lê as escrituras, crê em Deus, crê nas doutrinas bíblicas, crê no destino eterno, e simplesmente a busca excessiva dele por Deus é medo das consequências. E tem outros que são mais espirituais, eles buscam Deus porque eles desejam o céu, ele deseja os benefícios da vida eterna, aqueles relatos todos de como será a nossa vida na eternidade. E o salmista Asaf, depois de todo o processo que ele mergulhou,
a depressão espiritual dele, o falso entendimento dele, o processo tenebroso que a alma dele passou, que quase ele caiu, quase ele se desviou. Ele chega a dizer que não importa nada nessa vida, nada na terra, nada nos céus, nada na eternidade, só a ti, Senhor. A grande pergunta da noite é: podemos dizer no nosso coração, como Asaf? Podemos dizer realmente, de todo o nosso coração, que Deus é bom? Quando estamos vendo as coisas dando errada na nossa vida, segundo a nossa ótica racional, quando estamos passando por momentos de dificuldade, quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente deseja, nós conseguimos de todo o nosso coração dizer: Deus é bom. Porque o salmista está dizendo aqui que não importa o que aconteça com a vida do homem de Deus, tudo coopera para o bem dele. É isso que ele está dizendo. Não importa nada da vida, o que está acontecendo, que você chama de ruim na tua vida, não importa o que seja, Deus está sendo bom contigo. Para tudo Deus tem um propósito. Tudo é para a nossa edificação, tudo é para a nossa pureza, tudo é para a nossa santidade. Porque o que importa é a nossa glorificação, o que importa é a nossa eternidade com Deus, o que importa é vivermos eternamente com Deus, o que importa é a salvação da nossa alma, o que importa é contemplarmos a face de Deus, nosso Senhor. Vou contar uma experiência. Eu já ia concluir a mensagem e eu quero vos falar algo. É um testemunho meu que, quando eu estudei esse texto, eu vi legitimidade bíblica, respaldo bíblico para fazer o mesmo que Asaf, porque muitos cristãos eles só querem contar as grandezas espirituais da vida dele, os grandes feitos, os grandes milagres, as grandes experiências com Deus. Pouquíssimos cristãos se prostram que nem Asaf para abrir o coração dele e dizer as misérias do coração dele, a podridão do coração dele. Olha aí. E Manuel me conheceu profundamente. Fui 6 anos cristão, orava muito, lia muito, pregava, estudava, fiz teologia, era professor, pregava, evangelizava, estava sempre em vigília, era batizado com o Espírito Santo, vivia só para Deus. Quem me via dizia assim: é um cristão. E eu me considerava um cristão verdadeiro. Mas eu me vi em uma situação que nem Asaf, estudando muito. E aí eu comecei a ler, Manuel, sobre as religiões no planeta, as outras culturas que nunca ouviram falar de Deus, do Evangelho, do cristianismo, da Bíblia, nunca tiveram nenhum contato com um cristão sequer, e que tem suas religiões. E aí eu comecei a ler algo que dizia que cada religião ali, não importasse naquelas culturas, é uma forma de Deus se revelar para eles. Então eram ensinamentos que dizia que são múltiplos caminhos. E aí eu comecei, numa tarde, absolutamente numa tarde, foi o meu processo de queda, não foi um processo moral, não foi um crime, não foi nada visível a homem nenhum, não foi pecados de natureza sexuais que a gente acha que
o pecado mais grave são esses pecados que nós cometemos contra outras pessoas, mas os pecados mais graves que nos afastam radicalmente de Deus, os pecados mortais da nossa alma, são os nossos pecados dentro da nossa mente, dentro do nosso coração contra Deus. E aí, eu fui levado para o seguinte estado de reflexão: não seria justo essas nações todas, essas culturas todas morrerem sem salvação? Então, pode ser revelações de Deus diferentes dessas culturas. Deus tem os seus meios de salvar eles. Então, assim, a mensagem do Evangelho não é absoluta. Então, Cristo não é o único caminho. E aí me veio uma tristeza no meu coração, veio uma dúvida no meu coração, que aí eu pensei assim: eu vivi esses 6 anos todos em vão. Foi a mesma fala de Asaf. Eu pensei comigo, guardar meu coração limpo e minhas mãos lavadas é em vão. E aí foi o único dia de toda a minha vida que eu pensei em suicídio. Eu fui à última laje da minha casa, olhei para baixo e disse para mim: toda a minha vida então agora perdeu o sentido, porque eu vivia só para isso, agora eu não sei mais o que fazer. Jesus é forte nisso. E aí perdeu o sentido ter um coração limpo. E aí eu comecei a mergulhar em processos pecaminosos, em processos mundanos. Pensa que não, Deus não existia mais na minha mente, dentro do meu coração, e eu desperdicei 15 anos da minha vida. Graças a Deus, Deus fez o que Ele fez na vida de Asaf, me puxou com sua mão. Meu Deus, glória a Deus. E aí, para finalizar, o último verso, Asaf disse: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aí o desfecho de tudo é o sentido agora da minha vida aqui na terra. É só esse. Quando eu estou nessa vida, não importa nada. Tudo vai em terceiro plano, segundo, quarto, quinto. É viver para Deus, anunciando as tuas obras, anunciando a sua palavra. Irmãos, o verdadeiro cristão, o objetivo dele de estar vivo não é construir família, não é fazer faculdade, ter diplomas, sucesso na vida, bom casamento, boa família. O objetivo dele é andar com Deus e anunciar as suas obras.